Café Corporativo dessa semana fala sobre inteligência artificial, mas de uma maneira diferente daquela que você está acostumado a ver. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo no canal 25, falando hoje sobre inteligência artificial. E a fonte dessa entrevista é um velho conhecido de vocês que acompanham o Café Corporativo, que é o meu amigo Akira Sato. Seja bem-vindo novamente ao Café, Akira. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite de novo. Obrigado a vocês que me acompanham aqui no canal Corporativo já algumas vezes. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, que está em alta no momento. Você estava falando para mim sobre o uso da inteligência artificial e o que eu percebo conversando contigo é que nós achamos que usamos bem a inteligência artificial, mas na realidade a gente usa um recurso, a gente usa de uma maneira muito superficial ainda, é isso? As pessoas ainda estão arranhando a inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela tem quase todas as bibliotecas e livros do mundo dentro dela e as pessoas ainda entram na inteligência artificial e perguntam se o Palmeiras tem mundial. E tem? Tem, claro que tem. Não, claro. O assunto não é esse, vamos em frente. Claro que tem. Você que está em casa é palmeirense, a gente respeita, tem mundial. Mas, Akira, vamos falar sobre a inteligência artificial no sentido de que quer dizer que a gente conseguiria explorar melhor se soubesse usar, e não é só uma questão de prompt, é uma questão de como usar. Eu vou falar de uma forma bem simples para você. Como é que eu faço a inteligência artificial ser assim, quase mágica? Quase mágica. Me traga insights. Porque a inteligência artificial pode responder a qualquer pergunta nossa. Muito óbvio. Tá, mas eu quero que ela seja mágica. Muito bem, eu pego uma planilha gigante dos horários de entrada e saída dos meus colaboradores. Eu, como executivo, eu vou chegar lá e faço o quê? Eu pego essa tabela de horários, eu mando a tabela para ela da planilha, arrasto no chat. Eu estou falando um jeito básico, simples. Para você que está nos assistindo, você vai perceber que é mágico, mas é mágico mesmo. Você arrasta essa planilha para ela e escreva assim para ela: faça a sua mágica. Você não precisa escrever mais nada. Mais nada. Escreva, faça a sua mágica. Make your magic. É a palavra mágica. E a IA vai te entregar uma quantidade de coisas mágicas sobre o que ela enxerga na planilha, certo? Para você, coisa que você de presente. Que você nem imaginava. Você nem percebe. São coisas que passam desapercebidos para os olhos humanos, porque você olha para a planilha direcionado. O ser humano, ele é acostumado a ver aquilo e comparar àquilo que ele conhece, certo? Então, por exemplo, quando nós olhávamos no passado, e existe aí algumas teorias que não quero entrar no mérito, mas quando surgiram aquelas coisas de mula sem cabeça, né? Existe uma teoria muito remota de que a mula sem cabeça era uma nave especial com 4 pés que pousou na Terra e aí surgiu a mula sem cabeça. A lenda da mula sem cabeça. Porque não se existia máquina voadora, nem avião. Agora, mas e o Saci? Então, quantas coisas nós vimos no mundo do dia a dia que nós não alcançamos porque nós não conhecemos algo similar do nosso cérebro? E aí a gente pega e compara com algo que a gente já conhece, ainda que seja estranho. Exato. Tipo a mula sem cabeça, né? Ainda que seja estranha, mas é mais fácil você imaginar uma mula sem cabeça do que imaginar uma nave espacial. Uma nave espacial. Então nós conhecemos. Aí eu olho a planilha de tabela de horários, de saída, de entrada de funcionários, e eu vou ver atrasos, eu vou ver
Eu vou ver saídas mais cedo do funcionário, Tá. mas eu não vou ver algumas coisas que estão intrínsecas na planilha. Por exemplo, quais são os dias da semana que o funcionário mais falta? Quais são os horários ou os meses, se for a planilha de um ano, quais são os meses que ele mais se ausenta? E é sempre o mesmo período. Sim. Essa similaridade, a inteligência artificial aplicando um método mais simples de similaridade cosseno, que é o método da similaridade cosseno, ela já consegue descobrir isso. Então são técnicas, e são várias técnicas. Então você tem técnicas de similaridade cosseno, você tem técnicas de similaridade usadas para programação, usadas para tratamento de imagens. São várias técnicas, vários modelos matemáticos que conseguem fazer isso. Por isso que você tem algumas IAs que são boas para X, mas não são bons para Y. E aí, quando você fala de algumas IAs, você está falando de ChatGPT, de Gemini, você está falando do Cloud, né? São diversas ferramentas, não sei se eu posso chamar de tecnologias. São ferramentas, plataformas. Sim, plataformas. Isso. Você tem diversas plataformas e cada uma delas tem uma facilidade maior para determinadas funções, é isso? Exato. Hoje você tem o ChatGPT, que chega a criar imagens, mas você tem um Gemini, que é sensacional para criar imagens mais realistas, certo? Vídeos mais realistas, mais precisos. O Gemini é excelente. Aí você tem uma ferramenta dentro do Google que chama Flow, que o vídeo você nem consegue já distinguir uma pessoa virtual de uma pessoa real. Tá. Ela tem pelos de barba, ela tem cílios, ela tem coisas, mas é tão perfeito que a pessoa é difícil de identificar. Já estão sendo usadas as ferramentas dentro de comerciais de televisão. Perfeito, perfeito. De agências famosas, inclusive. Agora, quando a gente fala a respeito das inteligências artificiais, a gente sempre vem daquela questão ética, né? Quanto que eu posso explorar a inteligência artificial sem fugir da ética, ou que eu não caia naquela síndrome do Frankenstein, sabe? Da Mary Shelley. Sei. Que é a máquina destruir seu próprio criador ou alguma coisa nesse sentido? Tá, vamos lá. A questão ética é o seguinte: quando você usa a inteligência artificial para gerar um vídeo, né, e esse vídeo ele traz furos da ética, ou seja, vai em confronto à linha ética, você está fazendo errado, porque é você que está assinando embaixo daquele vídeo. A inteligência artificial ela não sabe o que ela está fazendo. Ela é uma máquina, é um programa que a gente pensa que ela pensa, mas ela não faz isso. Ela só trabalha com comparação, certo? Ela só consegue gerar um rosto, uma imagem de um rosto, porque ela compara o que é um rosto com uma foto humana, ela vai lá e cria um, certo? Então eu quero mesclar a imagem do Aguinaldo, que tem barba, com a imagem do Akira, que é oriental, descendente oriental, mas não tem barba. Ela vai pegar e vai gerar um mestiço com barba, certo? E aí ela vai fazer esta imagem por comparação. Quando eu gero um e-book a partir de contextos, de textos de outros autores, e não cito os autores da fonte, você está cometendo... Eu estou cometendo um crime ético, sim, certo? De não citar a fonte original, sim, certo? E quando eu gero este e-book e eu assino o e-book, eu estou assinando esse crime, não é a IA. Sou eu que estou assinando. Sim, eu entendo. Certo? Então a IA, ela não é disruptiva ao ponto de entender, de falar para você assim, mas fui eu que cometi o crime ou foi o autor que me fez o prompt? Ela não vai perguntar. Foi a arma que matou alguém ou foi quem utiliza a Exatamente, arma, né? exatamente. Esse é o ponto. Agora, eu posso usar a IA para fazer tudo isso? Pode. Como é que eu faço para eu saber das fontes? Porque ela não me fornece. Eu tenho que pedir as fontes. Eu quero que você gere um texto sobre café corporativo, a universidade em sua tela, e eu quero que você me cite as fontes de consulta, certo? E que você me entregue na árvore de decisão de escolha que você não escolheu. Eu quero que você me entregue também os caminhos da árvore de decisão que você não escolheu. Ela me traz isso.
Adendo a isso, eu quero as fontes de consulta utilizadas no padrão ABNT 6023-2018. Ela vai me entregar formatado. Então, mostrando... até sobre as suas mentorias eu quero falar um pouco mais. Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho, que a gente volta do intervalo falando sobre essas mentorias e o quanto que isso ajuda verdadeiramente o nosso telespectador a poder produzir mais, ok? Tá ótimo. Então, até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança é a orientação ao motorista em caso de blitz policial. Muitos motoristas ficam nervosos e apreensivos ao passar por uma blitz policial, o que é compreensível. Do outro lado, os agentes também estão sob tensão, pois não sabem o que pode encontrar a cada abordagem. Aqui vão algumas dicas de como se comportar em uma blitz. Mantenha a calma e evite discussões. Seja objetivo e fale apenas o necessário. Trate o agente com cordialidade. Avise antes de fazer qualquer movimento dentro do veículo, como o simples fato de buscar um documento no interior do carro. Para facilitar a abordagem, reduza a velocidade com antecedência, se possível, abaixe os faróis ao se aproximar da blitz. Abra os vidros do carro antes da abordagem. Dica de segurança importante. Você, motorista, não é obrigado a desbloquear o seu celular sem ordem judicial. O aparelho é uma extensão da sua privacidade. Lembre-se, uma abordagem tranquila e respeitosa ajuda a garantir a segurança de todos. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com Akira Sato, ele que é um profissional especialista, um dos principais profissionais aqui do Brasil, especialistas em gestão de risco, mas também é um grande mentor para a inteligência artificial, para o uso da inteligência artificial, e é sobre essas mentorias que eu gostaria de falar agora, Akira, entendendo exatamente como que o mentor trabalha e como que a mentoria pode ajudar um profissional a utilizar melhor essa inteligência artificial, que é o que você começava a falar agora no final do primeiro bloco. Muito bem. Nas minhas mentorias, eu trabalho com executivos e conselheiros. Eu sou conselheiro empresarial, né? Sou conselheiro consultivo. E aí, nas mentorias, o que nós queremos? Nós queremos que o executivo ele seja disruptivo, mas ele está acostumado a viver dentro da caixa. E eu quero que ele pense fora da caixa, certo? Ele tem um time que também pensa dentro da caixa. E só que ele tem ali um time, vamos supor um time de 5 pessoas, certo? Ele e mais 4. Se os 4 forem disruptivos, ele vai criar um caos. Mas se ele for disruptivo, certo? Pensar fora da caixa com a IA, os insights da IA, os insights que a IA oferece, que são insights que vieram de literaturas que a IA tem acesso, da Rússia, da China, da Europa, da França, dos Estados Unidos, do Japão, está tudo lá dentro, certo? Então ela vai trazer coisas que nós não conhecemos e que eles já fazem, certo? Coisas que já deram certo. E aí a IA oferece isso dentro do sistema de respostas e perguntas. Mas tudo bem, quando eu chego para a IA e peço para ela, estou criando um produto, eu quero que você pesquise o mercado desse produto, eu quero que você responda para mim sobre as características desse produto, sobre o uso desse produto, eu estou falando para a IA, só que eu estou cercando a IA, certo? Eu estou cercando a IA. Eu não posso fazer isso se eu quero ser disruptivo. Então eu quero insights. Então eu vou dizer para ela técnicas que eu ensino na minha mentoria, que é ouro,
que é fazer o quê? Conceitue caneca. Conceitue caneca para beber água. Conceitue água. Conceitue perda de calor. Conceitue conforto ao segurar a caneca. Conceitue não queimar a mão. Conceitue menos perda de calor. Por isso que nós temos essa saliência embaixo aqui da caneca para perder menos calor. Conceitue segurança na caneca. Eu estou só fazendo o quê? Dando contexto para a IA, mas eu não estou pedindo nada. Então eu estou dando um contexto. E texto sem contexto é pretexto para confusão. Então quando eu faço um prompt, se a minha cabeça for confusa, eu confundo o meu pedido para a IA e o meu prompt fica ruim. Aí ela vai tentar adivinhar aquilo que você está querendo pedir para ela. E as pessoas chegam para mim, vários executivos chegam para mim e falam assim, Akira, eu não consigo usar a IA. Por quê? Porque ela não me entende. Não é ela que não entende, é que você não sabe fazer o pedido. E aí, quando você fala, conceitue, chega em um determinado momento que ela fala a pergunta que você quer fazer. Mas você está querendo perguntar para mim sobre isso? Então vamos fazer um teste? Vamos? Então vamos lá. Conversa com a sua IA para a gente ver como é que funciona aí. Muito bem. Selena. É Selena, né, o nome dela? Eu chamo ela de Selena. Você que inventou esse nome? É que é Selênia, que é do conhecimento. Não? Então, IA, para trazer isso. Oi, Selena. Oi, Akira. Pode falar. Estou aqui para te ouvir. Selena, que ideias disruptivas nós podemos ter num programa de TV do Café Corporativo? Bom, uma ruptura legal se você trouxer convidados inusitados, tipo alguém de fora do mundo corporativo, mas que desafia as lógicas de gestão. Também dá para inverter o formato. Em vez do CEO, coloca um estagiário para entrevistar os chefes. Ou ainda, trazer a IA como uma co-entrevistadora, questionando escolhas e visões dos convidados. Dá um nó na expectativa. Selena, eu quero te dizer que agora você é a própria IA que está na entrevista e nós já estamos no programa Café Corporativo do canal 25. Então eu já tô no ar? Bom, Akira, como IA no Café Corporativo do canal 25, eu já pergunto, qual a maior aposta disruptiva que você vê nas empresas que você aconselha? Vamos botar a IA no centro dessa conversa de vez. Então, eu vou responder essa pergunta sua dizendo o seguinte, os executivos hoje precisam pensar AI first, precisam pensar inteligência artificial em primeiro lugar. E aí você orbita todos os processos de negócios em torno da IA e não tentar encaixar a IA nos processos já existentes, senão você não é disruptivo, não muda nada no seu negócio. Olha, você foi direto ao ponto e isso é um contraponto importante. Nem todo mundo está preparado para remodelar assim. Mas é aí que vem a disrupção real. Talvez o desafio seja ajudar esses líderes a enxergarem o valor antes de tudo, né? Muito bom. Selena, obrigado. Que eu vou falar agora com o nosso entrevistador Aguinaldo e já te chamo. Muito bom. Daqui a pouco ela pega aqui o meu lugar, né, Selênia? Estarei aqui, Akira. Quando for a hora, a IA faz a transição com classe. Manda ver com o Aguinaldo e depois me chama de volta. Obrigado. Aguinaldo, falamos exatamente sobre este ponto quando você me perguntou sobre o que pode ser feito e a IA, ela precisa estar presente nos negócios, mas nós temos empresários, nós temos CEOs que ainda são retrógrados. Eles não estão preparados para tudo isso. É muita tecnologia chegando numa avalanche, como um tsunami, derrubando conceitos, derrubando fronteiras e tirando muitas pessoas do negócio, tirando muitas pessoas dos seus cargos e das suas profissões. É um processo, mas quem não começar hoje já está atrasado. Akira, eu vou precisar te convidar de novo aqui para o Café Corporativo, quem sabe lá mais para o final do ano, para a gente ver o que aconteceu de agora, que nós estamos no mês de entre abril e maio, né? Estamos gravando essa entrevista em abril, mas ela vem em maio para a tela. E o que será que vai acontecer até o final do ano? Topa o desafio de voltar? Topo.
Então, muito obrigado por ter vindo e voltamos em breve com a Akira Sato aqui no canal 25. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado a vocês que me assistem. Obrigado ao Café Corporativo, que me dá sempre essa oportunidade de trazer assuntos muito importantes, certo? Agora, com a gestão de riscos e com o IA, que dá para fazer muito mais do que antes e dá para transformar todo o CEO num executivo disruptivo com inteligência artificial. Muito bom. Até daqui a pouco com mais cafeína. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito de inteligência artificial. E uma das coisas que muitas pessoas perguntam é se a inteligência artificial vai substituir o trabalho do ser humano. Vai substituir aquele trabalho que o ser humano não quer mais fazer. Ao longo do tempo, as novas gerações não querem mais fazer trabalhos repetitivos. E é para isso que existe a IA. E aí vem uma crítica, as pessoas falam assim, puxa, mas a IA está emburrecendo o ser humano. Tinha coisa que a gente fazia antes e hoje já não consegue mais fazer se não utilizar a inteligência artificial. Ah, eu não consigo mais escrever um texto sem utilizar a inteligência artificial. E eu digo que, na realidade, a gente, em determinados momentos, precisa esvaziar a cabeça. A gente tem tanta coisa no cérebro que nós precisamos tirar algumas coisas do cérebro que a inteligência artificial já faz, para a gente poder concentrar o nosso esforço em fazer outras coisas. Mais ou menos que nem calculadora, sabe? Antes, lá aquele dono da quitanda da padaria fazia todas as contas de cabeça. Depois a gente começou a usar a calculadora, depois utilizar o Excel. Se a gente continuar fazendo coisa braçal, nós não temos tempo de fazer as coisas estratégicas que os nossos novos tempos exigem. Então, o tempo que a gente fica brigando contra o futuro, brigando contra a tecnologia, talvez valesse mesmo a pena a gente se adaptar e aprender a usar essa tecnologia para a gente não perder o bonde que está andando, quer a gente queira ou não. Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. E você é nosso convidado especial. Não deixe de estar conosco aqui no Canal 25. E enquanto isso, também não deixe de assistir as entrevistas antigas lá no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Essa universidade em sua tela. Oi, Selena. Tenho uma pergunta rápida para você. Dentre todos os mundiais que já tivemos no Brasil de futebol, o Palmeiras tem mundial? Akira, essa é uma daquelas discussões eternas. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade.